Bem-vindos ao Advogado do Diabo, a Justiça e os Números. Eu sou a Diana Ramos, diretora do Jornal de Negócios, e o Advogado do Diabo é o Luís Miguel Henrique. Olá, Miguel, bem-vindo. Esta semana vamos olhar, uma vez mais também, para a questão da habitação. E fazemos-o porque esta quinta-feira é lançado o livro Trancas à Porta, Desfazendo Mitos sobre a Crise da Habitação. É o nome desta edição. O livro tem a autoria de Carlos Guimarães Pinto, de Juliano Ventura, de André Pinção Lucas e de Filipa Osório. É editado pelo Instituto Mais Liberdade e pela Aleteia Editores. É um livro que é apresentado pelo ex-ministro Pedro Cisa Vieira, que também tem estado muito atento a estes temas e que pretende, segundo os autores, desmontar as falácias sobre a crise da habitação. Ora, vamos a isso então, e para essa tarefa temos connosco esta semana o André Pinção Lucas, ele que é um dos autores deste livro e também diretor executivo e cofundador do Instituto Mais Liberdade. André, obrigada por estar aqui connosco e bem-vindo. A primeira questão que lhe coloco acaba por ser inevitável. Que falácia é esta que existe em torno da crise da habitação de que tanto se tem falado nos últimos meses? Há ou não há uma crise na habitação? Antes de mais, obrigado pelo convite. Há uma crise na habitação. A falácia não é existir ou não crise da habitação. Existe uma crise da habitação, devido a um aumento galopante dos preços. Estamos a falar de quase uma duplicação de preços em Portugal em 10 anos. Por isso, existe de facto essa crise da habitação. Onde é que está aqui a falácia que vocês tentam de alguma forma desmontar, como dizem no título do livro? O que nós pretendemos desmontar são os argumentos e o diagnóstico que costuma ser feito para esta crise da habitação. Quer seja colocar todo o foco e todo o ónus no alojamento local, dos residentes estrangeiros, há uma série, até dos vistos gold, há uma série de falácias que vão sendo criadas que nós tentamos desmontar ao longo deste livro. O debate tem sido direcionado, de certa forma, é isso? Tem sido demasiadamente instrumentalizado em termos ideológicos. Aqueles que constantemente estão contra o capitalismo, contra os proprietários, acabam por atacar os proprietários. Aqueles que estão habitualmente contra a imigração, o turismo, acabam por atacá-los. E isso serve para a habitação e serve também para outras guerras. Como é que o fazem de forma diferente, não instrumentalizando também no vosso livro? A que é que recorrem para tentar, de facto, desconstruir esta instrumentalização que diz que tem havido na discussão da habitação? Fizemos um esforço para ir olhar para os números. Vamos ver se o problema é dos estrangeiros, vamos ver quanto é que pesam os estrangeiros, do alojamento local, vamos tentar desmontar isso tudo. E depois, a falácia, muitas destas falácias, quando temos o ónus todo neste tipo de argumentos, esta falácia desmonta-se logo por uma via que isto parte do princípio que isto é um fenómeno nacional. E a verdade é que nós temos aumentos de preços da habitação em toda a Europa, em todos os países desenvolvidos, em Portugal mais do que a média europeia, é certo, já lá vamos, mas existe um aumento transversal. Se existe um aumento transversal, certamente que as explicações não são únicas, exclusivamente fenómenos locais que outros países não têm, e que não têm os nómadas digitais, etc. Por isso, uma coisa não cola com a outra. Já lá vamos então a esses argumentos em mais detalhe. Miguel, concorda que há aqui alguma instrumentalização do debate em torno da crise da habitação? Concorda com esta ideia que o André aqui trouxe? Primeiro de tudo, dar os parabéns na pessoa do André aos autores e ao Instituto por um trabalho bem feito. Eu quando recebi... O advogado do diabo aqui eu quando a dar o benefício da dúvida em torno do livro. Hoje em dia, eu não consegui ler o livro todo, nós só recebemos na véspera da gravação deste programa, mas daquilo consegui ver e fui, até porque está extremamente bem sistematizado, o que permite de uma forma relativamente rápida ir a um conjunto de conclusões e particularmente ir ao fim. Ao final de 30 anos de trabalho enquanto advogado, a gente habitua-se mesmo nos acordos das sentenças, vais ver o que é que o juiz decidiu e depois vais perceber e depois porquê. estuda-se a argumentação. E assim percebes a conclusão, percebes logo se a sentença está bem ou mal elaborada, e foi um bocadinho aqui, isto é, a coisa boa que o livro tem, ou pelo menos a quem quer começar a tirar conclusões não precipitadas, ir um bocadinho às conclusões e percebes que, nomeadamente, esta questão de ter sido olhado os factos, ter sido olhado os números e não estar balcanizada a conversa em relação à habitação, é logo algo que, sinceramente, é de positivo, aquilo que os autores te trouxeram e que vai ter o prazer de ler por completo o livro. Em relação à pergunta, a particular questão que aqui existe é a instrumentalização, não é deste tema, é de um conjunto de temas ou de temáticas que
não é só em Portugal, mas a sociedade hoje em dia está a chegar a um ponto em que não há cinzento. É preto ou é branco. E parece que não existe mais nada. Radicalização E isto é um transversal do problema discurso. enorme quando se quer trazer alguma racionalidade ou alguma argumentação, até porque muitas das vezes é do equilíbrio do preto e do branco que se trazem soluções, não é? Confúcio já o ensinava há alguns anos atrás. Portanto, uma boa parte da solução é começar a olhar para isto, olhar para os factos, olhar para os números e perceber que é um problema multidisciplinar, é um problema multicultural, é um problema multitransversal. Tal e qual, como o André estava a dizer, não é um problema nosso e regional. E não é um problema apenas de, estando concentrado em Lisboa, Porto e Algarve, por exemplo, a nível nacional, não é de certeza absoluta uma solução que, olhando só para estes 3 pontos geográficos, que vai resolver a questão. Tem que se olhar de forma diferente para a economia, para a sociedade, para a cultura, para o emprego, para a produtividade, tanta coisa que vai permitir algumas soluções. Algumas delas, e não querendo antecipar o que vou dizer mais adiante, é olhar muito para as soluções e para os caminhos para o futuro que o próprio livro aponta. Vamos então aqui aos detalhes do livro. André e os restantes autores no livro chegam à conclusão de que os preços da habitação no final de 2022 eram praticamente o dobro de 2011, ou seja, uma década em que os preços praticamente duplicaram. Isto aconteceu em toda a Europa, também a análise que fazem, excepto em Itália, Chipre e Espanha. Depois houve uma recuperação desses preços, mas a subida, como dizia há pouco, foi maior em Portugal. Como é que isto se explica? O que é que esteve na base de Portugal ter um comportamento um pouco diferente dos restantes mercados? Houve um comportamento, por um lado, de todos os mercados, e essa é a parte que é comum a todos, que teve a ver com a política monetária nos últimos anos, e isso afetou todos os mercados, e isto é importante, é um tema mais técnico, mas é importante que as pessoas percebam. A verdade é que tivemos muitos anos de taxas de juros zero ou negativas, com dinheiro barato, onde isso levou a um incentivo à compra de habitação e até à compra de habitação mais cara. Na prática, como é que isto foi na prática? Alguém que quisesse comprar uma habitação de 200 mil euros, na realidade o que a pessoa se preocupa é se tem capacidade de pagar o empréstimo. O que conta é o empréstimo, mais do que o preço da habitação. E gira que se compra é prestação. É isso. E a pessoa faz contas. De 200 mil euros vou pagar este empréstimo. Se, entretanto, as taxas de juros que estavam à volta de 4% baixam para 0%, faz as contas e, afinal, em vez de 200 mil euros, pode comprar uma casa por 300 mil euros com o mesmo esforço que comprava antes. Por isso, as pessoas, houve uma tentação de comprar casas melhores, mais caras, por um lado. E pessoas que não estavam a pensar em comprar a casa, afinal, já podem comprar porque estão baratas. Portanto, isso sedimentou a procura. Isso sedimentou a procura, aumentou os preços e aí foi um fenómeno na zona euro, os Estados Unidos também, porque a Reserva Federal também baixou as taxas de juros, transversal. No entanto, o nosso aumento foi maior, sim. E aí deve-se a um fenómeno, aí sim mais local, que é a carência de construção que nós temos em Portugal. Nós, na última década, construímos cerca de 100 mil casas. Na última década. Nas 3 décadas anteriores... Eu ia perguntar, isso é muito ou é pouco? Nas 3 décadas anteriores foi sempre à volta de 800 mil. Passámos de 800 mil para 100 mil. Até poderíamos discutir e poderíamos referir que, se calhar, também não precisamos de manter o mesmo nível de 800 mil, a população, a demografia também não ajuda. É certo, podíamos não manter exatamente 800 mil, mas passámos de 800 para 100 mil. E muitas das casas que andavam-se a construir, se calhar não são as casas nos sítios onde as pessoas atualmente precisam. Porque é interessante ver as tendências regionais. Porque olhamos muito para as médias nacionais. Em Lisboa, uma casa, o valor mediano, são 4 mil euros o metro quadrado. É 5 vezes mais do que Porto Alegre. Em Porto Alegre há casas. E muitas destas casas foram feitas, que estão em Porto Alegre. Em Porto Alegre o problema é diferente, é que não há pessoas para as casas. E por isso é que é preciso continuar a construir, porque as pessoas querem casas onde elas não existem, pode haver noutros sítios, é certo, mas não onde existem, precisam para ter mobilidade até para ir para os seus trabalhos, para aceitarem novos trabalhos, precisam também de novas casas e casas reabilitadas que cumpram os padrões de conforto do século XXI, que naturalmente são diferentes, e ainda bem, daqueles que tínhamos há algumas décadas, e não tivemos essa capacidade de construção. Porquê é que não tivemos essa capacidade de construção?
Com a crise financeira, houve várias empresas a fechar, houve uma crise profunda na construção. E houve um travão do financiamento à promoção imobiliária, à construção. Sem dúvida, por isso houve aí uma queda muito grande, que é natural, queda essa que também aconteceu noutros mercados. Nós não tivemos condições de recuperar num contexto de demora de licenciamentos, de excessiva burocracia, não faltar a palavra, regulamentos. Isso paga-se, para não falar da parte fiscal, qualquer taxinha, imposto, o consumidor final paga. Qualquer regulamento excessivo, o consumidor paga. Isso leva depois a um desincentivo para a construção, depois não tem pessoas para comprar as casas a um custo acessível, e não conseguimos recuperar. Falta oferta de habitação. Miguel, queria acrescentar algum dado? Sim, duas ou três questões. Uma, nomeadamente em relação àquela, às vezes nem as pessoas, houve dois fenómenos. Não foi às vezes passar de uma casa de 200 mil para 300 mil, foi pegar nos 200 mil e manter essa mesma casa e comprar uma segunda casa de férias. Porque a taxa de esforço é o mesmo, isto é, em vez de com o mesmo dinheiro de uma prestação, alguns deles decidiram melhorar, outros decidiram comprar outra casa. Mas isso não foi a regra da generalidade. O que quero dizer é que há casas em determinados sítios que aparentemente estão vagas, mas pertencem a pessoas que também fizeram esse esforço, mas isso também significa muitas vezes a duplicação do esforço. Uma lógica de investimento, em alguns casos, até porque a remuneração dos depois levamos também a outra questão que tem a ver com o alojamento local, porque algumas delas havia uma certa informalidade que a determinado momento... E se calhar são em zonas onde a pressão da procura não é tão grande, são segundas casas mas levou também a uma certa pressão em relação pelo menos à taxa de esforço que a pessoa tem. Outra questão também é que realmente esta é parte aqui do problema. Eu sei porque eu vivi isso, eu trabalhei durante muitos anos trabalhava e voltava em Angola e em Moçambique. E vocês não têm ideia, se calhar, da quantidade de gente entre 2011, 12, 13, 14 que imigrou, de pessoas da construção civil, particularmente do centro e norte do país, que em face das falências completa de um conjunto de setores e daquelas que são as PMEs, um conjunto, e muitos empresários, às vezes pequenos empresários, empreiteiros, pessoas que tinham 4, 5, 6 funcionários, a quantidade de gente que imigrou para fora de Portugal e que se calhar não regressou. E não regressou exatamente porque consegue ganhar muito mais dinheiro, até fruto de um conjunto de profissões que não existem em tanto. Então, não é só a questão de olhar para, ok, os bancos deixaram de financiar em relação à construção. Não. Há falta de uma mão de obra qualificada, há falta de vontade e de incentivos para que se possa construir a vários níveis. Todos esses fatores acabaram por construir o problema que nós aqui temos. Vamos à questão salarial, André. Referem também no livro que em 2011 o salário mediano em Portugal correspondia a 13% do valor de uma casa de 100 metros quadrados. Ou seja, um trabalhador com um salário médio conseguia comprar essa casa com o salário em 7,7 anos, mais ou menos. Em 2022 já são precisos 10 anos de salários medianos para adquirir uma casa da mesma dimensão. E se o salário for abaixo da mediana, a dificuldade é grande para alguém que queira comprar uma casa. O problema são os salários também nesta questão da habitação? Também. A resposta é também. Quando falamos da habitação, falamos sempre dos dois lados, do numerador e do denominador, numa perspectiva mais técnica, o valor da habitação e a capacidade da pessoa de comprar a habitação, os salários. E uma coisa está ligada naturalmente à outra. Os preços da habitação em Portugal, se fossem em Nova Iorque, seriam naturalmente baratos, mas não podemos. Realidades são distintas, claro. Sim, são realidades obviamente distintas. Estamos a falar dos salários em Portugal. Temos um problema de salários que se reflete também neste ponto que o Miguel falava. Nós temos de facto falta de mão de obra na construção. Nós tínhamos cerca de 500 mil trabalhadores na construção antes da crise financeira, neste momento temos 300 e tal mil. É muito difícil atrair gente para a construção. Isso porquê? Por um lado, porque felizmente estamos numa situação de pleno emprego e o setor da construção não é o setor mais atrativo, por isso as pessoas conseguem escolher outros trabalhos. E depois, há 20 anos, quem é que veio muito para o segmento da construção? Foi muito à base da imigração, muito de imigração de leste. Mesmo pessoas altamente qualificadas vinham trabalhar para a construção à procura de salários melhores, e o salário que oferecíamos cá era bem melhor do que eles tinham no seu país. A verdade é que nós estagnámos, esses países, felizmente para eles, evoluíram. Como sabemos, a Roménia, em PIB per capita, já nos apanhou. Não quer dizer que a qualidade de vida
seja igual, obviamente não é, mas e os salários também estão muito mais próximos, o incentivo é muito menor. Esta estagnação reflete-se também, nós temos muita dificuldade a atrair mão de obra estrangeira porque os nossos salários já não são tão atrativos. Por isso, de facto, não podemos dissociar a questão salarial, os salários não conseguem evoluir num contexto cada vez mais... Mas essa é para a questão da construção e de quem vai, de facto, fazer mais fogos para depois entrarem no mercado e haver uma maior oferta. Mas depois, transversalmente, a sociedade também tem níveis de rendimento médios que não são assim tão elevados. Isso é um problema para quem quer comprar habitação? Isso é um problema para quem quer comprar habitação, sem dúvida. E é um bom ponto. É para quem quer comprar, também vale a pena desmistificarmos aqui algumas falácias. O problema que nós assistimos afeta quem quer comprar ou quem quer arrendar. Tem essa análise também no livro, ou seja, os proprietários mais velhos que compraram casa há mais tempo também ganharam com esta valorização dos imóveis. Quem está a sofrer são os mais jovens que têm mais dificuldades. Quase 80%, este é um dado importante, quase 80% da população portuguesa tem casa própria e quase paga. É proprietário. E mais de 60% está paga. Por isso, estão calados. Como eu. Esses nem são afetados pela taxa de juros, que ele está pago. E vem o seu ativo foi altamente valorizado. É verdade que eles não pagam a escola das crianças, a comida com a valorização do seu imóvel, porque é a sua casa. Sim, mas tem um ativo que vale mais neste momento. Que vale mais e que pode ser necessário se precisarem de outro empréstimo, se na velhice, se precisarem de ir para um lar e se precisarem de... Por isso, não podemos também esquecer esse lado. Há um país, várias realidades no que diz respeito à habitação e por isso esses até foram valorizados. Por isso, olhemos para onde está o problema, que são sobretudo jovens, querem comprar, querem arrendar e os preços estão altamente inflacionados face ao poder de compra. Sem disponibilidade de oferta. Miguel, esta é de facto a questão mais grave, que é os jovens em situações de maior dificuldade. Lisboa, Porto, não é uma questão... E que neste momento mostram os dados, nem nas zonas alargadas das áreas urbanas conseguem ter rendimentos para suportar os preços que estão a ser praticados. Já não é uma questão de Lisboa e Porto capital e Deixa-me cidades. dizer o seguinte... Há aqui um efeito de contágio. Aqui há algumas questões que eu também... geração um bocadinho... Eu nasci na década de 60 e eu fui nascido e criado em Lisboa. Portanto, eu sou da zona do Saldanha, então não é a zona mais central do que Lisboa. E eu só consegui comprar casa em Lisboa com 50 anos de idade. Mas imagino que agora não fosse para Santarém para conseguir comprar uma casa. Não é preciso Santarém, mas o que eu quero dizer é que às vezes há coisas que eu não concordo, ou que a minha geração tem alguma dificuldade em compreender, que é as pessoas, por terem nascido em Lisboa, terem nascido no Porto, têm quase o direito natural de terem que... Eu não consegui. Eu tive que ir viver para 35 km do sítio onde nasci e trabalhei... Neste momento, a 35 km os preços estão de tal forma inflacionados que foram contagiados pelo efeito Lisboa. Uma das melhores frases que eu consegui apanhar do livro é de dizer que Portugal tem casas onde não há empregos e consente em emprego onde não há casas. E isto resume uma grande parte do problema. Voltamos a dizer, se olharmos apenas exclusivamente para o setor da construção e achar que a solução da equação do X mais o Y está aqui, não vai estar. E na bocado estavas a conversar em relação aos salários. Não há aumento de salários sem aumento de riqueza, porque senão é em dívida. Não vai haver aumento de riqueza sem aumento de produtividade. Voltamos a concentrar a questão na questão económica. E depois há outra questão que também aqui que se fala, volto a dizer, há casas em Portugal, não há casas na áreas metropolitanas de Lisboa e de Porto a preços acessíveis para que uma determinada camada da população que está a sofrer, os jovens, com salários mais baixos e que estão a querer residir e trabalhar nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Que é onde trabalham. Porque não há emprego fora de Lisboa e do Porto que lhes interesse ao preço ou em condições que fazem. Há aqui um esforço. E para as qualificações que têm. E porque há um déficit de mobilidade, porque a verdade é que em grandes cidades, laboral. Em grandes cidades europeias as pessoas trabalham na cidade e vivem muito, até longe, e conseguem rapidamente chegar ao centro. Isso levava-nos para outra questão. Também afeta. Mas eu acho que o nó que aqui está, e querendo olhar apenas para uma ou duas variáveis de uma equação tão complexa, não vamos conseguir chegar a conclusões positivas, a conclusões que sejam produtivas e pragmáticas. E volto a dizer, desconcentrar a economia, descentralizar e também perceber que às vezes que... E atenção, eu sou o beneficiado, eu comprei casa, volto a dizer, mas
durante 30 anos andei a pagar-te uma casa fora de Lisboa, só muito mais tarde, e não ganhei mal a minha vida inteira. Portanto, agora, eu quero é que concentrar que há uma boa parte da população que não tem o problema, há uma parte da população que tem que ser protegida e que tem que ser alimentada, mas daí a achar que há um direito natural da pessoa que nasceu e foi criada em Lisboa, morar em Lisboa, não é disso que se trata também naturalmente a questão dos jovens. Tema quente que tem sido muito discutido na praça pública por causa da questão da habitação também é o dos residentes não habituais e do investimento que é feito. O Orçamento do Estado também visou este tipo de investimento. Escrevem no livro que a percentagem de compras realizadas por residentes não habituais em Portugal não é muito distinta da que acontece noutros países da Europa. Portanto, tendem a concluir que a pressão não vem daí. Quer ajudar a explicar um bocadinho porque é que não vê que seja um problema o investimento dos residentes não habituais? De facto, a percentagem de residentes não habituais não é muito distinta. Aliás, até estamos na segunda metade da União Europeia. Há mais países com mais residentes estrangeiros do que Portugal. E quando olhamos para as transações, falamos de cerca de 6%, é cerca de metade de Espanha. A Espanha tem cerca do dobro de pressão, digamos, de residentes estrangeiros do que Portugal. Estes residentes, por norma, têm mais capacidade financeira, o que os permite, se calhar, procurar imóveis mais caros, mas, de facto, os valores são baixos. Eles procuram casas mais caras, etc. Depois fala-se muito do aumento de construção para o segmento alto, sobretudo em Lisboa. Eu creio que se confunde muito a causa e a consequência. Isso aí é a consequência e não a causa. Constrói-se mais para o segmento mais alto, ou há um crescimento a esse nível, porque dadas as complexidades todas, a burocracia, os custos todos inerentes, torna-se cada vez menos rentável apostar nas massas, apostar no segmento médio, porque não se tem uma rentabilidade suficiente para acomodar isso tudo, por isso é que se vai para o segmento mais alto. Estes residem, mas mesmo quando se constrói para segmento mais alto, tipo estes nómadas digitais, o que seja, e para pessoas com mais poder de compra, mesmo esta percentagem, até há pouco tempo saiu um artigo interessante no Financial Times que mostrava isso de forma clara. A construção, mesmo a construção para segmento alto, beneficia sempre a sociedade toda. Porquê? Ao termos muita construção, até para segmento alto, o que vai acontecer é que há pessoas que até estão em casas de classe média, mas de repente têm mais poder de compra e que migram para essas casas novas e deixa mais casas disponíveis para classe média a preços mais convidativos. A construção é sempre positiva. Mas aqui voltamos ao mesmo, que é, não havendo casas, não há possibilidade de passar de umas casas para as outras, ou seja, em Portugal pelo menos a procura é tão grande para a oferta que existe. Sim, eu estou só a tentar desmontar aquela ideia. Por um lado, como digo, a percentagem dos estrangeiros não é assim tão significativa, e o reflexo e impacto que tem na habitação não é danoso como queiram. Se bem percebo, num ciclo normal de construção, isso resultaria em transição de imóveis para imóveis mais caros, com maior... Sim, o que devemos estar preocupados é porque é que não se constrói mais para a classe média. E esse é o problema. E não se constrói, de facto, perante aquelas dificuldades que todos falávamos há bocado, falta de terrenos, começa logo no terreno, porque o metro quadrado está caríssimo, porque como não há terrenos, os poucos terrenos que há são caríssimos, e no custo final de um imóvel, o preço de terreno facilmente custa 20%, 30% do que se está a pagar. É uma coisa absurda. E como é que se pode construir mais para a classe média? No que diz respeito a terrenos, é preciso disponibilizar mais terrenos, é possível rever é necessário rever PDMs, é necessário que as câmaras disponibilizem mais terrenos para construção e se baixa o preço. Por um lado, há mais espaço para construir e, por outro, tendencialmente baixa o preço de compra dos terrenos. É preciso rever todas as burocracias, licenciamentos que demoram imenso tempo. Temos imóveis, empreendimentos a demorar 5, 6, 7 anos desde o início até ir para o cliente final. Isso reflete no preço, no custo de oportunidade que, naturalmente, o investidor tem de colocar. É preciso rever à série, há mecanismos e há boas práticas internacionais que ainda não estão totalmente implementadas em Portugal, nomeadamente nas certificações e nos licenciamentos e aprovações de projetos. É preciso rever isso à série. E não podemos descurar o tema da fiscalidade. A verdade é que temos um IVA de construção que é um IVA máximo. Por outro lado, isso contradiz com o discurso de que o direito à habitação é o direito fundamental, estamos numa crise de habitação, um bem essencial. Se
de facto assim é, se calhar o IVA não deveria ser o IVA máximo. Isso ajudaria. Agora, nenhuma solução é milagrosa e é rápida. As únicas soluções rápidas são populistas, na realidade não são rápidas, são inconsequentes e são contraproducentes. Esse é o problema. Isto vai demorar tempo. E faz parte do setor. Há sempre aqui um período temporal desfasado e, por isso, os preços da habitação não vão baixar. Até porque fala-se muito de bolha. Não há bolha. Não há bolha porque há uma razão de mercado, há justificação de mercado para os preços estarem sim. Bolha são outras situações. Por isso não vai arrebentar uma bolha, os preços não vão baixar. Até nem seria positivo que os preços baixassem, seria bom para quem compra, mas seria um mau sinal da economia se os preços baixassem, e estaríamos também a desvalorizar ativos que as pessoas têm. Por isso, há um abrandamento, esperemos que o abrandamento continue, e que os salários evoluam de uma forma mais do que a habitação, mas este problema da habitação vai se repercutir durante anos. Temos que acelerar para ainda conseguirmos ir aqui à questão do alojamento local. Miguel, antes disso, falou-se também da questão dos fundos imobiliários, das isenções fiscais aos fundos imobiliários, por poderem de alguma forma pressionar o mercado também. É um caminho. Eu acho que temos a olhar para o micro e não para o macro. Para cada pequena coisa que tu olhas de forma. Admito, há uma questão. As isenções fiscais, nomeadamente do IRC, por exemplo, em relação com os fundos sem relação à isenção, penso que aconteceram durante uma década e teve muito a ver com uma conjuntura própria, que teve a ver com uma fase de crise, uma fase que era necessária até reabilitar um conjunto de parque urbano, que as pessoas agora já esquecem-se, mas Lisboa e Porto tinha muito parque urbano degradadíssimo, que ninguém pegava, que ninguém queria fazer nada. Há também outra coisa, que é o outro lado, é o setor da justiça, isto é, não há hipótese de colocar mais oferta, nomeadamente no mercado de arrendamento, enquanto não mudares. Não é só a lei do arrendamento em si, é a forma como ela é aplicada. Isto tem muito a ver com o morosidade dos tribunais, que não é apenas a panagem da questão ou da luta sobre o arrendamento, mas que obviamente afasta a tentação de qualquer proprietário de querer ter inquilinos nos seus imóveis, e por isso isto tem a ver com o alojamento local. Houve muita gente que se predispôs a ir a investir, a colocar o seu imóvel no alojamento local, porque está fora de um conjunto de potenciais problemas que advêm da lei do arrendamento e que advêm da aplicação do mesmo, caso ela não seja cumprida pelo seu inquilino. Agora, em relação aos fundos de investimento, eu admito que, nomeadamente, as isenções fiscais que aconteceram durante uma década de 2012, em que em 2012 possam não ter a mesma razão de existir, e nomeadamente algumas das questões que estão no orçamento perderam essa validade e que têm que ser feitas outro tipo de medidas. Os benefícios são um bocadinho isso também, muito tem que ser temporários. rapidamente, André. Dizem que o alojamento local, no fundo, traduz duas realidades, a do Algarve e das cidades de Lisboa e Porto. O que é que distingue estas duas realidades? No fundo, no Algarve já existia, mas não sob a forma de alojamento local, aquele tipo de oferta turística, é isso? Sim, nós olhamos para os valores de alojamento local, os valores formais, mas não sabemos o que é de facto a realidade. Basta olhar para a Nazaré, conhecemos bem a realidade de como era na Nazaré, em que arrendava-se apartamentos ali na rua, e esse mercado todo foi formalizado. Por isso, quando olhamos para os números formais, dá um aumento brutal. Qual é que foi o aumento real? E no Algarve isso acontecia. A grande diferença em Lisboa e Porto é que de facto não existia essa sazonalidade e esse mercado, e agora o alojamento local aí cresceu de facto. É um dos números que cresceu de facto, no entanto, quando temos o ónus no alojamento local, é curioso verificar que durante a pandemia o alojamento local baixou drasticamente. Estamos a falar de uma redução de mais de 50% do alojamento local, e não foi por isso que os preços continuaram a aumentar. Não é suficiente para causar o impacto tão grande nos preços. Ainda assim, podemos discutir se num bairro específico, numa freguesia específica, não há demasiado, principalmente quando pensamos em Lisboa, talvez possa haver alguma restrição em algumas zonas, mas esse trabalho deve ser feito localmente. E aí tenho uma crítica grande quando centralmente, num gabinete em Lisboa, decide-se fechar o alojamento local para todo o litoral do país, achando que a realidade é toda a mesma. Deixa os municípios racionalmente decidir, e eles certamente sabem melhor as especificidades locais, e deixem eles decidir, neste caso Lisboa, Porto, o que seja. Uma última questão para ambos, porque já vamos de facto muito alongados. Começamos com o Miguel e depois o nosso convidado fecha. Se este é o estado das coisas, já foram também aqui clarificadas algumas das falácias em torno desta discussão, como é que se muda este cenário? Não é certamente com medidas pontuais, é com uma lógica mais transversal, Miguel?
Tem que ser, é multidisciplinar, é multitransversal, e eu acho que, sinceramente, nomeadamente a determinado momento do livro, há um conjunto de soluções e caminhos para o futuro que estão perfeitamente identificados. Já o dissemos aqui, o diagnóstico está feito há muito tempo, apenas o livro tem o mérito de conseguir consolidar e estruturar numa só folha, e penso que em 8 ou 9 pontos, uma boa parte das variáveis da solução. Agora, obviamente que é um problema administrativo que tem a ver com a burocracia, é um problema económico que tem a ver com o conjunto de investimentos, é um problema da justiça, porque também afasta. É um problema de vários sítios, é um problema de vários departamentos, é um problema de várias pessoas, de vários ministros que têm que sentar e definir uma política que, na próxima década, se consiga arranjar uma solução. André, sem dizer tudo o que está no livro, porque também é importante que as pessoas o comprem, o que é que propõem também como ideia de caminho a seguir? Já dei algumas pistas para a parte dos licenciamentos, da burocracia. Acrescento o tema, como o Miguel falou e bem, a parte da justiça é muito importante, sobretudo para a parte do arrendamento. É um problema crítico no arrendamento, porque os senhorios têm receio de arrendar. Se houver algum problema, não colocam, ponto. Não conseguem tratar com a justiça. Se houver alguma coisa estragada, etc. É um problema crítico. O tema da justiça. Temos ainda do lado da oferta, o Estado tem milhares e milhares de imóveis devolutos que, obviamente, deve dar o exemplo de fazer uso a esses imóveis, quer seja para a habitação social, habitação para estudantes, o que seja, qualquer coisa é melhor. Vale a pena repensar um pouco o preconceito que nós temos sobre grandes edifícios de construção em altura, porque a verdade é que isso permite baixar os custos. Da volumetria. Em Lisboa temos pouca construção em altura e há algum preconceito, mas essa é a forma de ajudar. Isso tudo do lado da oferta, do lado da procura, há efetivamente uma grande pressão nos grandes centros urbanos. Temos de descentralizar, mas são sempre medidas lentas. O Estado deve e pode dar o exemplo e arranjar melhores condições para as pessoas estarem fora dos grandes centros urbanos, onde há de facto casas que não estão a ser habitadas, e também condições de mobilidade que permitam que mais facilmente se chegue aos centros urbanos sem estar lá dentro dos centros urbanos. Direi que de forma resumida são alguns dos principais pontos. Muito obrigada, André Pinção Lucas, foi um gosto tê-lo aqui connosco no Advogado do Diabo, e obrigada, Luís Miguel Henrique, também. Até para a semana.